Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento, abrir os olhos de todos os que não têm tido ouvidos para ouvir a palavra de Deus, de todos os que não têm tido olhos espirituais para verem o que Deus tem feito na terra. E por conta disso as pessoas erram, falham, pecam, cometem erros crassos, injustiças. E por conta dessas atitudes, as pessoas colhem os seus frutos amargos, colhem os frutos amargos desse desdém que tem tido para com a palavra de Deus. Quando você desdenha a palavra de Deus, você está desdenhando Deus, está desprezando Deus. Essa é a realidade. Quando a pessoa faz pouco da palavra de Deus, ela está fazendo pouco de Deus, ela está considerando Deus qualquer coisa. E aí vem as colheitas, ou a colheita dos maus, porque quer você goste ou não, quer você creia ou não, nós vivemos num mundo mau, cruel, terrível, um mundo onde o diabo tem trabalhado com liberdade para destruir, para matar, para roubar e destruir a vida das pessoas. E Deus, por outro lado, permite para que as pessoas venham ver a diferença entre o bem e o mal. O bem e o mal. Para que as pessoas venham abrir os olhos para o que está acontecendo ao seu redor e talvez dentro delas. Porque muita gente, infelizmente, vive uma vida depressiva por conta de não ter dado ouvidos à voz de Deus. Então o diabo tem acesso. O diabo tem acesso às pessoas que desdenham a Deus. O diabo não tem acesso àqueles que temem a Deus. Mas aqueles que não temem a Deus, o diabo tem acesso. E é por isso que você vê tanta destruição, tantas mortes, tantos assassinatos, tanto desamor, tanta crueldade, guerras, tantas desgraças acontecendo por esse mundo afora. Deus permite. E é uma forma dele falar, chamar a atenção da humanidade. Quando uma pessoa vem a sofrer um momento difícil na sua vida, uma angústia, uma tristeza imensa, um vazio profundo, uma dor insuportável na sua alma, Deus permite, Deus tem permitido isso, para que a pessoa venha buscá-lo, para que a pessoa venha ouvir a voz dele, dê atenção à voz dele. É a forma como Deus fala. Se a pessoa não ouve a voz da palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, ela vai ouvir a voz do inferno, ou uma voz ou outra. E a voz do inferno desgraça, destrói, traz dúvida, medo, ansiedade, traz confusão, traz desarmonia, traz bagunça, desordem. E a pessoa vive nesse, digamos assim, nesse liquidificador, né, do inferno, e está ali dentro. E Deus permite para que a pessoa se lembre dele,
e se volte para Ele, para que então Ele possa ajudá-la. Não é que Deus criou os problemas para que as pessoas venham obrigadas a buscá-lo. Não, Ele só cria o bem. Ele só cria o bem. É interessante porque nós temos no livro de Eclesiastes, que fala, que lá no capítulo 12, é bom você ler depois, devagarzinho, Eclesiastes, capítulo 12, que diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quer dizer, cedo. Mas quanto mais cedo a pessoa se lembrar do Criador, menos ela vai sofrer. Porque se ela se lembrar do seu Criador e buscá-lo, e temê-lo, e andar no caminho da justiça, da retidão, andar no caminho do bem, fazer o que é certo. Porque a pessoa pode não ter religião, mas ela sabe que ela tem que fazer o que é certo, não é? A pessoa pode não ser religiosa, mas ela sabe, ela tem consciência de que tem que fazer o que é certo. A pessoa pode não crer em Deus, mas ela sabe também que ela tem que fazer o que é certo, ela tem que andar na justiça, porque se ela não obedece à palavra de Deus, ela não segue a justiça de Deus, ela vai ter que enfrentar a justiça dos homens. E a justiça dos homens você sabe como é que é, você tem ideia. Então, ele diz, lembra-te também do teu Criador na tua mocidade, nos dias da tua mocidade. Quer dizer, bem cedo, quanto mais cedo a pessoa se entregar, se converter, temer ao Senhor e fazer o que é certo, tirar, remover da sua vida o que não presta, eliminar aquelas companhias que só levam para o mal. Então, quando a pessoa se exclui do mal e procura seguir o bem, essa criatura está, com certeza, se lembrando do seu Criador. Porque ou existe o bem, ou melhor, ou o bem ou o mal, nós não temos outra opção. Ou obedecer o bem ou obedecer o mal. Não existe outra opção. Não existe coluna de meio. E como nós falamos ontem, a respeito da oração profética de Davi, que naquela oração, aquele Salmo 18, ele exprimiu o que Jesus estava, pela fé, estava sentindo no dia em que foi crucificado, no dia em que ele foi preso, julgado, condenado, tudo injustamente, morto, tudo por nossa causa, tudo estava planejado para ele, tudo estava projetado, foi Deus que projetou, foi Deus que o fez viver um momento difícil, um momento desesperador, porque ele iria carregar consigo, no seu corpo, as nossas mazelas, nossas doenças, nossas enfermidades, nossas depressões, nossas tristezas, nossos pecados. Tudo iria ficar cravado nele. Então ele levou para o túmulo tudo aquilo que ele carregou na cruz. Mas depois, no terceiro dia, ele ressuscitou vitorioso. E hoje está sentado à direita do Pai. Mas não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo para que pudéssemos conscientizar do caminho que nós temos que seguir. Então, se a pessoa ouve a palavra de Deus, ou não ouve a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, mas não conhece a palavra de Deus, ela tem a consciência do que é certo e do que é errado. Até as crianças têm consciência do que é certo e do que é errado. Todos temos consciência do que é certo e do que é errado. Então, quando nós lembramos do nosso Criador,
quando somos crianças, jovens, graças a Deus eu tive essa experiência com 19 anos, graças a Deus. Foi Ele que nos conduziu a essa glória de conhecê-lo. E por isso, hoje nós colhemos os frutos da nossa caminhada com Ele. E os nossos filhos da mesma forma. Então, amiga e amigo, pense na sua vida futura, porque a vida não se limita a apenas 60, 70, 90 anos, 100 anos, não. A vida é eterna. Deus não cria nada por alguns momentos, por alguns dias, por alguns anos. Ele só cria para toda a eternidade. Tudo que Ele criou é para ter a eternidade. Ele criou você, Ele nos criou para que nós vivêssemos a eternidade com Ele. Mas, se nós nos desviamos da sua palavra, se nós fazemos pouco caso da sua palavra, então, o que Ele pode fazer? Nada. Ele tem as mãos atadas, porque o nosso querer, você sabe, a nossa alma é o nosso desejo, é a nossa vontade, as nossas cobiças, nossas ambições, nossos sonhos, nossos desejos. Essa é a nossa alma. E isso, se a alma não for colocada nas mãos dele, se não for colocada no altar, a nossa alma vai se perder com certeza. E é o que tem acontecido com a maioria das pessoas, que tem acontecido com todos os que fazem pouco caso de Deus. Então, amiga e amigo, de tudo que você já ouviu, tudo, as pregações, os conselhos de Deus, os conselhos dos servos de Deus, de tudo que você já ouviu, diz aqui o pregador, ele diz assim, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, quer dizer, resumindo em tudo que você já ouviu, em termos de filosofias, religiões, lideranças espirituais, de tudo que se ouviu até hoje, o fim é esse. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Aí está resumido tudo que todo homem tem que fazer, todo ser humano tem que fazer. O fim de tudo que se tem ouvido é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Isto é o dever de todo homem, é o seu dever. E homem aqui, inclui a mulher, é o ser humano, é o dever de todo ser humano, temer a Deus e andar, e obedecer, e guardar, e praticar os seus mandamentos. Aí ele conclui, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo vai ser trazido à baila e vai ser julgado. Pense bem, minha amiga, meu amigo. Se você é uma dessas criaturas, uma daquelas criaturas que tem gemido por conta da depressão, da tristeza, o mundo tem sido cinzento para você, a vida tem sido amarga para você, e você não sabe explicar, ninguém sabe explicar, não há médico, não há cientista, não há dinheiro, não há ouro, não há sucesso, não há nada nesse mundo que possa, pelo menos, dar um alívio para a sua alma que está gemendo. Mas se você der ouvidos à palavra de Deus, se você temer a Deus, e temer a Deus é isso, é você fugir do mal, é você se desviar do mal, é você procurar viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso ele diz, teme a Deus e guarda, pratica, obedeça os seus mandamentos.
Deus abençoe a todos. Neste domingo, nós estaremos em prontidão. Toda a Igreja Universal do Reino de Deus, em toda a terra, estará lutando contra o espírito da depressão, contra o espírito imundo que faz a pessoa gemer na sua alma, com a tristeza, com o vazio, com a vontade de morrer, com a vontade de dar cabo da sua vida. Neste domingo, se você conhece alguém que sofre assim, traga na Igreja Universal, em uma Igreja Universal do Reino de Deus, porque o dia inteiro estaremos focados nesse objetivo, para que aqueles que ainda têm ouvidos para ouvir, venham ouvir a voz de Deus e serem libertos de todo o mal. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.